Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de outubro de 2023. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Essa é uma semana que a gente precisa ter um certo cuidado. Primeiro, a gente está em uma semana entre eclipses. A gente teve o eclipse aqui ocorrendo no signo de Libra e semana que vem nós vamos ter o eclipse acontecendo no signo de Touro, um eclipse lunar, lua cheia. Nós vamos ter a lua crescente acontecendo só no domingo, que vai ser uma lua crescente no signo de Capricórnio. Porém, toda essa semana vai ser uma semana de lua nova, vai ser a semana em que a gente inicia um ciclo, trabalhando os temas librianos. Porém, essa semana a gente vai ter algumas conversas fortes entre Plutão, Sol e Mercúrio. Como nós estamos em uma semana entre eclipses, um alerta que eu deixo aqui para todos nós é que essa semana pode ser uma semana de muita instabilidade planetária. O que eu quero dizer com isso? Justamente por termos Plutão em Capricórnio e Lua, que vai chegar lá para iniciar a sua fase crescente, e nós temos os nodos envolvidos. Vocês veem que o Sol vai fazer conjunção com os nodos, Mercúrio vai fazer conjunção com os nodos, conjunção e oposição. A gente tem Mercúrio fazendo quadratura e temos Sol fazendo quadratura para Plutão. E fora a Lua e o Sol fazendo quadratura na fase crescente. Fora que nós vamos ter também Júpiter e Vênus conversando em um aspecto de trígono. Tudo isso pode indicar essa instabilidade planetária. Em que sentido? É possível que essa semana ou a próxima, alguns eventos como vulcões entrando em atividade, terremotos, chuvas torrenciais, calor extremo, deslizamento de terra, estruturas grandiosas como Júpiter podem estremecer. E também, como a gente está falando em um eclipse no signo de Libra, o que a gente pode deduzir dessa energia? Grandes monumentos, grandes por Júpiter, conversando com a Vênus. Então, grandes monumentos importantes, históricos, museus, lugares que são extremamente requintados, chique, galerias de arte. Tudo que tem a ver com essa energia libriana, que traz a beleza, a harmonia, o lugar é bonito, prédios e estruturas que tragam muita arte, junto com muita riqueza, com muita beleza, esses lugares podem sofrer algum dano, seja por um terremoto, seja por alguma falha na estrutura e coisas do tipo. E quando a gente fala também de Júpiter aqui, a gente está falando de lugares turísticos, belos e que tem um fluxo de turista muito grande, assim como estruturas e prédios jurídicos e coisas do tipo. Então esse é só um alerta, porque existe essa possibilidade dessa grande instabilidade no solo, no ar e no planeta como um todo, tá bom? Além disso, a gente vai ter essa semana Mercúrio saindo aqui do signo de Libra e ele vai se juntar a Marte lá no signo de Escorpião. Então a gente tem uma mudança de energia essa semana. E é importante citar para vocês que essa semana também é a semana que Mercúrio e Sol vão fazer uma conjunção. Só que essa conjunção de Mercúrio e Sol está ocorrendo em quadratura com Plutão. Essa energia aqui, ela é muito poderosa, que pode implicar na astrologia mundial, em eventos traumáticos, mas tem um outro lado que eu vou explicar para vocês também, que é a gente aprender a utilizar o poder mental para transformar, transmutar e superar questões e traumas da nossa vida. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha dia a dia aqui para que a gente possa entender como é que está essa semana. Lembrando que a semana é entre eclipses. Na segunda-feira, no dia 16, a Lua vai estar aqui no signo de Escorpião ainda e vai fazer uma oposição a Júpiter. Lembrando que a Lua vai estar bem próxima aí a Marte. Esse dia é um dia delicado porque a gente pode ficar bastante focado em questões sombrias. Que questões são essas? De alguma mágoa, de algum ressentimento, de algum desentendimento que a gente teve. Isso aqui, se a gente não tomar cuidado, a gente pode levar para um lugar um pouco complicado,
E isso pode ser um combustível que pode ser bastante destrutivo, ou então, se você utilizar essa energia de forma benéfica, pode ser bastante transformador. E assim, de repente, conseguir vencer ou até mesmo compreender algumas questões que estão nos envenenando ou te envenenando. Então, aqui existem dois extremos. Ou a gente trabalha essa energia para conseguir segurar essa necessidade de fazer as coisas para dar troco, para se vingar, ou até mesmo para ter razão. Júpiter, muitas vezes, essa energia em desequilíbrio faz com que a gente ache que estamos sempre com a razão, que o outro está sempre errado. Então, se a gente soltar um pouquinho essa corda, se a gente conseguir controlar um pouco essa energia agressiva, impulsiva ou até mesmo reativa, talvez a gente supere essa sombra e consiga respirar mais leve depois. Esse dia também é importante a gente prestar atenção com gastos. Existe uma chance de perda, de desgaste emocional muito grande, até porque a Lua, ela se exalta no signo de Touro e ela está conversando com Júpiter lá em Touro, então ela está oposta a essa energia que exalta ela. Então a gente pode ter um desgaste emocional e perceber coisas valiosas indo por água abaixo, então a gente tem que prestar atenção nessa questão, tá bom? Aí a gente vai para o dia 17, terça-feira, a Lua ainda aqui no signo de Escorpião, a gente tem ela fazendo oposição a Urano, mas em uma conversa benéfica com Plutão e Netuno. Porém, essa oposição a Urano, isso pode trazer para o início desse dia acontecimentos surpresa, ou você mesmo de repente não se reconhecer, de repente você pode sentir uma inquietude internamente, uma necessidade de liberar energia, de fazer algumas mudanças. E como Plutão ele está importante essa semana, ele já está em quadratura com Sol, com Mercúrio, talvez a gente sinta aquela necessidade de chutar o balde. Mais uma vez, a gente pode ter essa vontade de cortar algumas questões. Inclusive, se você fizer uma análise, um estudo bem bacana sobre o que está acontecendo na sua vida, o que está bom e o que não está bom, pegar essa energia de Libra, colocar nos pratos da balança de Libra e fazer a limpeza, a purificação dessas energias com a Vênus no signo de Virgem, essa energia pode ser bastante benéfica no sentido de limpeza, descarte e reajustes de questões que precisam ser alinhadas dentro de você. E a gente está com muito poder para isso, está com muita energia para isso. Lembrando que nós estamos na fase nova e essa luz da Lua está crescendo, já está começando a crescer, já está começando a aparecer no céu. E essa energia de limpeza, de purificação, e essa necessidade de depuração está muito forte. Se a gente conseguir alinhar, essa terça-feira pode ser bastante produtiva nesse sentido. Mas aí a Lua vai entrar ali no meio da tarde no signo de Sagitário e vai fazer quadratura para Saturno no signo de Peixes. Essa energia pode trazer um certo conflito para a gente. Talvez a gente comece a pensar demais, a tentar buscar respostas para questões que de repente não tem uma resposta imediata. Sabe quando a gente fica buscando pelo em ovo? Isso aqui pode trazer para a gente também uma sobrecarga e isso pode trazer uma estagnação ou um recuo para as coisas que a gente já avançou. Esse momento aqui é um momento bacana para você não ficar bitolado demais em questões que você está analisando a respeito de si mesmo. Se você recebeu alguma informação ou teve alguma compreensão daquilo que está acontecendo dentro de você ou aquilo que você está percebendo ao seu redor, aqui é um momento de você soltar um pouco esses pensamentos e deixar eles passarem por você. É só observar, ao invés de tentar controlar essas forças. Observe o que está acontecendo, sem se envolver emocionalmente com o que está passando por você. Então, esse fim de dia aí de terça-feira, procure soltar a corda um pouco. Deixa que o laço se desfaça naturalmente. Não fique muito preso não, tá bom? E aí a gente vai para quarta-feira, dia 18 de outubro, a gente vai ter a Lua aqui em Sagitário fazendo quadratura para Vênus e, ao mesmo tempo, Sol conjunto ao nó do sul e em oposição ao nó do norte. É importante diferenciar, gente, o que é um eclipse acontecendo junto ao nó do sul. O eclipse que aconteceu aqui no nó do sul, ele está chamando, colocando toda a sua energia voltada para as coisas que a gente precisa soltar, purificar, ressignificar, relacionado a Libra. Então o foco aqui era total no signo de Libra. Quando o Sol ele toca em conjunção exata com o nó do sul e faz oposição ao nó do norte, aí o nó do norte ganha
uma importância enorme, tanto o nó do sul quanto o nó do norte, mas o nó do norte ganha uma importância muito grande. Esse dia, essa quarta-feira, é um dia que pode ser marcante para a humanidade. Eventos inesperados podem acontecer, a natureza pode se revoltar de alguma forma. Essa energia é uma energia que fala sobre eventos que tem que acontecer, que é um marco. É como se aquilo estivesse destinado a acontecer por uma questão de ajustes kármicos, mundialmente, mas também dentro das nossas vidas. Pode ser que a gente veja essa semana acontecimentos que venham deixar uma marca para a gente, como se fosse um evento que vai ficar marcado no nosso calendário como uma situação X pequenininha ou uma situação Y um pouco maior ou outra situação Z bem grande que pode ficar como um acontecimento histórico dentro da nossa vida. E aqui com a Lua fazendo quadratura para Vênus, lembrando que Júpiter é o dispositor da Vênus que está também conversando com ela, isso aqui pode trazer um marco internacional muito grande também. Mas esses aspectos aqui, essa conversa aqui, está falando de corte de excessos. É como se Virgem falasse assim, tá demais. Isso tudo que você está trazendo para mim está impedindo a minha energia prática e fluida e flexível de agir. Então eu vou cortar as arestas, eu vou podar o que precisa ser podado. E com a Lua lá em Sagitário, talvez esse seja o momento que a gente perceba algumas coisas indo ralo abaixo. Ralo abaixo por quê? Porque o Sol vai estar fazendo conjunção com o nó do Sul, indo ralo abaixo, e o nó do Norte está sendo acionado pelo Sol. Só que o nó do Norte, o dispositor é Marte, que está no signo de Escorpião. E Escorpião elimina. Marte em Escorpião está agindo para poder tirar também aquilo que não serve, que não tem função. Lembrando que o signo de Escorpião é um signo de fins, de perdas, de eliminação. Então a energia para o meio dessa semana é essa. Tudo aquilo que está em excesso, demais, que a gente está muito apegado, que a gente não quer soltar, talvez essas coisas escorram ralo abaixo. E aqui também, gente, é importante tomar cuidado nos relacionamentos. Tanto na terça-feira quanto na quarta-feira, são dias que talvez a gente fique muito impaciente com as pessoas, principalmente com as pessoas que a gente convive, que a gente trabalha, pessoas que prestam serviços para a gente ou que a gente presta serviço. É importante entender que figuras de poder podem agir de forma mais controladora, mais incisiva, tentando manter as coisas como elas eram. Pode ser que as pessoas estejam percebendo aí movimentos e ações no sentido de libertação e talvez queiram pressionar para que não se saia dali, para que continuem tendo esse poder, esse controle sobre as outras pessoas. Então essa energia ela está bem delicada para essa semana. Então vale a pena a gente tomar cuidado ao se confrontar com essas pessoas. Utilize a energia libriana, utilize a estratégia escorpiana e a sabedoria sagitariana para fazer as coisas de uma forma que não vá de encontro, vá ao encontro, com as armas e com as informações que são necessárias para você se defender, para você colocar pingos nos is, para você mostrar que você está certo aqui, que esse ponto aqui você tem como comprovar. Ou seja, crie a sua defesa, busque os seus direitos, conheça os seus direitos e utilize isso a seu favor, ao invés de entrar em um conflito com a cabeça quente, sem conhecimento de causa, sem conhecer os seus direitos, de forma imatura. Sabe quando a gente tem aquelas atitudes imaturas, inconscientes, que a gente só expressa as nossas emoções, joga para fora e não consegue ponderar direito? A gente acaba perdendo a razão porque a gente não soube controlar as nossas emoções? É mais ou menos por aí. Busque o seu equilíbrio para poder lidar com talvez forças que estejam aí tentando te tirar do sério, porque é muito provável que acontecimentos venham para nos tirar do sério, justamente para fazer a gente perder a razão, que aí é isso aqui, olha, Mercúrio, que vai fazer conjunção ali com o Sol, em quadratura com Plutão. Essas duas energias estão mostrando, se eu conseguir fazer você perder a sua razão, perder as estribeiras e começar a fazer uma histeria e um escândalo aqui, eu saio ganhando, porque o louco ou a louca vai ser você. E eu tô aqui como aquela pessoa que está sendo
atacada, e é justamente o oposto. Então, preste atenção para como você vai lidar com as suas emoções, mas só que essas emoções estão também no sentido de Marte em Escorpião. Sabe quando aquela pessoa toca naquela ferida, lembrando que Quirón está sendo fortíssimo nesse momento, então a pessoa vai lá, toca naquela ferida, e é justamente ali que a gente perde a cabeça, e por conta desse pontinho, a gente perde a razão e a outra pessoa consegue aquilo que quer. Controle emocional, equilíbrio emocional, mente estratégica, controle mental, respire fundo, para que você não se deixe levar por essas forças, tá bom? Porque a gente está, sim, com muita energia para sair metendo bronca. O arcano que saiu aí para a semana foi o Ás de Paus. O Ás de Paus, ele representa todas as energias de fogo, todos os signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário. Imagina todas essas energias nesse arcano. Isso quer dizer que a gente está com fogo nas ventas. E a gente está com o nó do norte muito ativo, que está em Áries. E Marte está lá no signo de Escorpião. Então, essa energia, ela está pegando questões que estão lá no nosso âmago. E que se a gente não tomar cuidado, talvez a gente fique cego de raiva, de ódio. E coloque isso para fora. E isso pode ser justamente o que aquela energia, o que aquela sombra quer que você faça. Então, preste atenção nisso, tá bom? Aí, na quinta-feira, o que a gente tem? Quinta-feira, a gente tem aqui Mercúrio conversando com os nodos, ao mesmo tempo que a Lua aqui no signo de Sagitário vai conversar de forma harmônica com os nodos, mas vai fazer quadratura a Netuno e vai conversar lindamente com o Sol e Mercúrio no signo de Libra. Esse dia aqui, se a gente não se deixar levar por essas duas energias do dia 17 e do dia 18, isso aqui, olha, pode ser um prato cheio, cheio de informações, cheio de dados, para que você utilize essas informações da forma mais estratégica possível para a sua melhoria, para o seu equilíbrio, para harmonizar as questões, para equilibrar as energias ao seu redor. Então a gente pode utilizar isso aqui para entrar em acordos. É um dia em que a gente pode conseguir conversar com as pessoas, explicar as situações, talvez a gente consiga entender exatamente aquilo que a gente precisa soltar, talvez a gente consiga compreender exatamente para onde a gente tem que ir, quais estratégias utilizar, porque Mercúrio vai estar fazendo oposição ao nó do norte, e o nó do norte está com o dispositor dele em Escorpião. Então, são estratégias, como agir. Só que a mente, a gente vai estar compreendendo muito bem como agir, o que fazer. Então aproveitem essa energia da quinta-feira, que ela está trazendo para a gente muito esclarecimento. Principalmente para as questões que a gente precisa eliminar, soltar, purificar. E também em relação às pessoas que estão ali no controle, no domínio, que estão ameaçando, que estão chantageando. São essas sombras que estão ali rondando a gente. Nessa quinta-feira, talvez a gente consiga usar essas ferramentas para dar um jeito de contornar tudo isso. E o mais interessante é que a gente pode ter muita clareza em relação a isso, tá? E aí, no dia 20, sexta-feira, é quando a gente vai ter o Sol fazendo conjunção com Mercúrio, bem aqui. A Lua já vai ter entrado no signo de Capricórnio e ela vai conversar com Saturno. E também vai conversar lindamente com Marte, vai conversar lindamente com Vênus, com Júpiter, só que ao mesmo tempo a gente está tendo essa quadratura de Sol, Mercúrio e Plutão. E a Lua ainda vai chegar lá, aí no finalzinho de sábado. É interessante dizer que a gente vai ter um grande triângulo de Terra acontecendo nesse dia. Isso aqui pode indicar um dia muito produtivo, altamente estratégico, aqui por conta desses aspectos de Saturno, Marte e Lua, com Mercúrio casime, ou seja, Mercúrio direto no coração do Sol, que vai acontecer às 2h37, horário de Brasília, então na madrugada de quinta para sexta. Quando você acordar, preste atenção às informações que podem vir para sua mente. Você pode acordar nesse dia com muita clareza mental, com muito entendimento, com muita compreensão dos eventos que estão acontecendo ao seu redor, e você pode utilizar essa informação para colocar em prática aqui, ou seja, para aplicar na sua vida. Mas Mercúrio, ele está conversando com Plutão. Mercúrio está aqui, ele está casime, aqui está conversando com Plutão, junto com todos esses aspectos benéficos. Mas aqui é um chamado para que você entenda que algumas coisas precisam ser tiradas e findadas. Mas aqui também é um chamado poderosíssimo para que você entenda
como você pode aplicar sua mente para aquilo que você quer, como você pode modificar significados e sentidos em relação àquilo que aconteceu, àquilo que acontece, àquilo que ainda pode acontecer na sua vida. Aqui, Plutão, ele está trazendo para você um puxão de orelha, dizendo assim: você tem um poder mental. É a primeira lei universal hermética. Tudo é mental. O universo é mental. Então, quando a gente utiliza a nossa mente em conformidade com o nosso cérebro, com o nosso entendimento das coisas, através daquilo que a gente observa ao nosso redor, temos aí uma ferramenta poderosíssima para transformar, para purificar, para depurar questões que a gente não quer carregar mais como entendimento, como informação dentro do nosso cérebro, dentro das nossas memórias. Aqui é como se a gente tivesse um acesso ao entendimento de como que a gente pode modificar as nossas conexões neurais. São aquelas lembranças que estão habituadas, hábitos de virgem, a gente está com Vênus ali, então essas conexões estão habituadas, estão acostumadas, foram condicionadas por muito tempo a fazer essa conexão. Só que a gente tem o poder de mudar essas conexões, de mudar padrões, aquela coisa enrijecida que a gente sempre pensa do mesmo jeito, que a gente sempre volta para aquele mesmo ponto, que a gente repete padrões, porque vibramos ali, enxergamos aquilo, lemos aquilo na nossa vida. Isso aqui está falando para a gente: você tem poder de mudar, porque você tem poder mental. É só você mudar os seus padrões de conexões. Se você começa a pensar naquela pessoa que você tem raiva, você utiliza o seu poder mental e coloca o seu pensamento em outro lugar. Você pode mentalmente imaginar uma tesoura cortando esse fio que te conecta, essa ponte que te conecta a essa pessoa que de repente você tem mágoa, tem rancor, porque essa conexão neural, ela está sempre se conectando porque ela está habituada, ela está viciada nesse trajeto. Você tem aqui essa conexão neural e ela está sempre habituada, ela está aqui, olha, viciada nessa conexão. E quando você corta isso e cria uma outra ideia e puxa essa ideia para fora daquela ideia que você tinha, já começa um processo de eliminação dessa conexão neural padrão que a gente tem. E a gente começa a construir uma nova conexão. Mas aí, é claro, não é fácil a gente se livrar dessa conexão. Então a gente vai lá e faz a ponte de novo. Só que estamos atentos. Estamos percebendo o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Então a gente vai lá e corta de novo. Não vou pensar nessa pessoa. Eu não vou fazer a conexão energética com essa pessoa de novo. Então cortei. Aí eu puxo e trago para esse outro ponto, para poder criar uma nova memória, um novo caminho neural, de conexão neural, que são energias que se conectam dentro do nosso cérebro. Então a gente pode modificar. E esse aspecto aqui, ele está dando para a gente também essa possibilidade. E não só isso, com a Lua aqui, fazendo esse aspecto lindíssimo, com um grande triângulo de terra, e a gente ainda tendo a Lua conversando com Marte e Plutão em um outro aspecto extremamente harmônico, a gente pode aplicar isso na nossa vida e modificar a nossa realidade. Aí cabe a você fazer isso ou não. Então aproveitem essa sexta-feira que ela está poderosíssima nesse sentido. Aí no sábado, no dia 21, é quando a gente vai ter o Sol fazendo quadratura a Plutão. Junto com o Sol, a gente está com a Lua aqui em Capricórnio fazendo quadratura para Quirón e quadratura para os nodos lunares, conversando com Urano e fazendo conjunção com Plutão e conversando com Netuno. Tudo isso junto no sábado. Esse dia é mais um dia que pode ser bastante explosivo. É mais um dia que a gente tem que prestar atenção aos eventos naturais, mas além desse alerta que fica para a semana inteira, esse dia pode ser um dia em que aquelas feridas que estão sendo tocadas já desde o iniciozinho ali do eclipse, da lunação libriana, esse dia pode ser o dia que a gente sinta mais desconforto e que aquela situação que de repente você estava conseguindo superar, pode ser que ela volte a tentar controlar, volte a ameaçar, volte a querer mostrar o seu poder, o seu domínio. E isso eu estou falando, gente, claro que eu estou colocando como os outros que podem fazer, mas
a gente também pode ser o protagonista dessa história. De repente, é a gente que está utilizando essa força contra outras pessoas. Vale a pena se auto-observar, perceber se você não é essa pessoa que está controlando, que está ameaçando, utilizando do seu poder, da sua força, para coibir a outra pessoa. É muito importante a gente se auto-perceber também. Então, essa energia pode voltar. Caso ela volte, Urano ele pode ajudar a gente a encontrar uma saída inesperada. E Netuno pode dar para a gente insights, sinais, informações sutis ou até mesmo uma proteção maior. Você pode utilizar uma proteção, fazer uma conexão com seus guias espirituais, buscar um momento de meditação e principalmente ficar atento aos sinais. E se tiver que agir rapidamente, haja rapidamente. Esteja preparado para ideias súbitas que podem vir na sua cabeça e você agilizar. Fique preparado para surpresas que podem acontecer e você encontrar uma saída rápido, ou seja, fique atento porque existem saídas. Prestando atenção aos sinais, talvez a gente consiga sair de uma encruzilhada aí. Tá bom? E aí a gente vai para domingo. Domingo é o dia da lua crescente, que vai acontecer aqui no signo de Capricórnio, conjunto a Plutão, fazendo quadratura ao Sol e todos esses planetas. Esse é o mapa da lua crescente que a gente vai ter. É uma fase extremamente delicada e que, claro, como eu sempre faço aqui para vocês, eu vou fazer o vídeo da lua crescente aqui no canal. Por isso, se inscreva, acione o sininho para que você receba sempre as notificações quando eu enviar vídeo aqui no canal, tá bom? Mas ali, às 3h48 desse domingo, a gente vai ter Mercúrio entrando no signo de Escorpião. E no momento que Mercúrio entrar no signo de Escorpião, já vai conversar com Saturno. Mercúrio em Escorpião, conversando com Saturno, sua mente estratégica, a forma como você pode refletir sobre os acontecimentos, os cálculos e as contas que você precisa fazer, rotas que você precisa traçar, estratégias financeiras, estratégias de marketing, estratégias logísticas que você precisa fazer, isso tudo tá maravilhoso. Domingo aí no período da tarde, principalmente, ele é ótimo para você sentar e juntar todas aquelas informações que de repente estão meio bagunçadas e organizar essas informações e montar as suas estratégias. Porém, no finalzinho do dia, a gente vai ter a Lua aqui no signo de Aquário, porque a Lua vai entrar no signo de Aquário às 3h06, horário de Brasília. Essa Lua vai fazer quadratura para Marte e quadratura para Júpiter. E depois ainda vai fazer quadratura para Urano. O final desse dia é muito importante a gente evitar conflitos com pessoas. Brigas, discussões, debates. Sabe quando a gente olha assim, eu prefiro ter paz do que ter razão? Esse dia é para isso. Tenha paz, ao invés de ter razão. Não entre em embate, em debates sobre questões que podem fervilhar aí as nossas emoções e a gente pode perder as nossas estribeiras. Cuidado porque a gente está com uma energia muito bélica essa semana. Tem muita sombra vindo à tona. Tem muita gente tentando tocar nas nossas feridas para que a gente coloque os nossos monstros para fora. E não são os outros que precisam estimular ou acessar as suas sombras. É você mesmo. É você ter o controle da situação para que você trabalhe as suas sombras. Então essa semana procure ter o controle daquilo que está acontecendo no seu interior. Porque se você não prestar atenção no seu interior, pessoas externas vão tentar estimular você para que você solte como um dragão essa energia, essas sombras para fora, para utilizarem essas sombras contra você. E falar assim, tá vendo? Tá aí, olha. Não estou dizendo que é louca, não estou falando que é uma pessoa descontrolada e assim vai. Então é como se fosse um jogo de poder, principalmente mental. É um jogo em que a pessoa ela sabe estrategicamente o que fazer para tirar a gente do sério. Só que a gente tem que entender que também temos poder de controlar e de dominar essas sombras e também de lidar muito bem com elas. Porque pode ser que muitas pessoas tenham esquecido as suas sombras. E essa semana pode ser a semana que muitas sombras saiam. E aí, se você perceber uma sombra sua saindo, você olha para ela, ao invés de tentar esconder, fugir dela, negar essa força, você olha para ela e abraça e fala, não, vem cá, vamos mediar essa situação, vamos conversar aqui, vamos fazer as pazes, para que não fique essa guerra entre eu e você. Mas é você quem domina seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações, você quem tem o domínio disso. É o nó do norte. Você está no controle de si mesmo. Você é quem pondera a intensidade das coisas, como colocar isso para fora, como trabalhar com ela, não são os outros. E essa semana a gente vai ter muitos outros estimulando a gente para que a gente
perca o controle e coloque essas energias para fora de uma forma destrutiva. Só que quem está no comando, quem está no controle disso é você mesmo. E aí nós temos o arcano da semana com toda essa energia aqui de fogo mostrando pra gente. Se você tiver consciência do seu poder pessoal, conexão com a sua verdadeira vontade, se conhecendo, confiando e acreditando em você, e você tiver sabedoria para lidar com todas essas forças, você supera. Você vai ter o controle de uma situação que é sua, que é própria, e que só você pode manipular. E as pessoas de fora não vão ter esse controle, esse domínio para manipular aquilo que você tem dentro. Porque o seu universo interior, quem controla e quem domina e quem dá permissão para o outro entrar é você. Se você se deixa levar ou se deixa abalar emocionalmente por aquilo que está te acontecendo e não tem um controle, o equilíbrio de lidar com elas, aí você está dando poder para outra pessoa, você está dando abertura para que aquela pessoa faça o que quiser com as suas emoções e te use como uma marionete para que você vá para lá, para cá, caia, levanta, e você não quer ser uma marionete na mão de ninguém. Não é isso? Então utilize esse ás de paus essa semana para que você tenha o controle e o domínio das suas energias que te são próprias, que são responsabilidade somente sua, mas de ninguém. Cabe a você cuidar, cabe a você lapidar, melhorar, transmutar, deixar morrer para renascer. Cabe a você, somente a você. Faça bom uso disso, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de outubro. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas estão aqui. Tem o Telegram. Lembre-se de deixar seu joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que vocês sabem que super ajuda também. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro, e tem o meu site caso vocês queiram mais informações, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês mais uma vez uma ótima semana entre eclipses. Atenção, cuidado, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só você clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.